Seu cardigã está te envelhecendo. E tenho certeza de que você nem percebe. O problema não é a peça, e sim como você a combina. Muitas vezes o erro está nos pequenos detalhes que você deixa passar. Hoje eu vou te mostrar os 5 erros de estilo que você comete ao usar um cardigã e como evitá-los para que você possa parecer mais jovem, elegante e sofisticada. Fica até o final, porque o último erro é aquele que quase todas cometem. E te garanto que, ao mudar isso, o seu estilo vai parecer muito mais moderno e favorecedor. Erro número 5. Não escolher o tecido certo. Rainha, precisamos falar de algo que aparece antes mesmo de você falar, antes mesmo de você sorrir. E não é o seu perfume, é o tecido que você está vestindo. Sim, aquele cardigã que você decidiu colocar porque era confortável, mas que está te traindo em silêncio. Porque nem todos os tecidos são iguais e nem todos foram feitos para acompanhar a sua elegância natural. Usar um cardigã com tecido inadequado é como colocar capa de sofá numa escultura. Não se trata apenas de se aquecer. É sobre como o tecido cai, como ele envolve o seu corpo, como ele respira com você e não contra você. Existem materiais que fazem você parecer enrolada num poncho sem forma. E outros que fazem você parecer uma mulher que sabe exatamente o que está fazendo. E você, acredite em mim, merece estar sempre no segundo grupo. Vamos pensar em uma mulher que entendeu isso perfeitamente. Victoria Beckham. Além da imagem impecável e dos silêncios estratégicos, Victoria transformou o uso de tecidos em uma arte. Ela nunca parece presa dentro de um suéter que a engole. Muito pelo contrário, ela domina os tecidos que caem com elegância, que estruturam sem sufocar e que acariciam a silhueta ao invés de brigar com ela. Evite tecidos grossos, rígidos ou sintéticos que criam volume, achatam o corpo e, pior ainda, esquentam sem trazer nenhuma elegância. Esses materiais fazem o cardigã passar de confortável e chique para sofá com mangas. Agora, se você está se perguntando quais tecidos devem estar no seu trono, eu te conto com prazer. O cachemir, por exemplo, é um abraço cheio de classe. Leve, macio e com caimento fluido. É como um bom vinho. Melhora com os anos e nunca sai de moda. A lã merino é outra joia. Aquece sem sufocar e tem uma textura que transmite luxo discreto. Tricôs finos? Sim, por favor. Especialmente se tiverem um pouco de elasticidade para te acompanhar, não para te dominar. Um look memorável. Um cardigã longo de cachemir em tom osso, combinado com calças retas marfim e sandálias de couro nude. O tecido fluía, acompanhava o corpo como se soubesse exatamente onde estar. A chave está em observar como o cardigã se move quando você caminha. Ele acompanha o seu passo ou balança como cortina de hotel barato? Um bom tecido deve respeitar o seu corpo, não apagá-lo. Com esse tipo de tecido, você não só parece mais elegante, você parece uma mulher que está confortável na própria pele. E se você achou que isso era tudo, espere até ver como esse pequeno detalhe pode transformar completamente o seu estilo. E se você está gostando dessas dicas, se inscreve no canal. Aqui falamos de moda, sim, mas acima de tudo de autoestima, estilo e poder feminino. Erro número 4. Não escolher as cores certas. Vamos falar de um tema que pode ser tão traiçoeiro quanto um bom filtro nas redes sociais. A cor. E não estou falando apenas do que está na moda ou das cores do momento. Não, rainha. Estou falando das cores que realmente fazem você brilhar. Porque um cardigã, mesmo que esteja no tom mais fashion do ano, pode acabar te apagando se você não considerar como aquela cor funciona com o seu tom de pele. Não basta escolher porque você gosta. É preciso escolher porque ele te favorece. É muito fácil cair na armadilha de achar que cores neutras são sempre a melhor opção, mas às vezes o bege ou o cinza claro
não são nada lisonjeiros, pelo contrário, podem fazer com que a sua pele pareça cansada, sem vida ou até mais velha do que você realmente é. O segredo está em escolher cores que tragam luz e destaquem os seus melhores traços. Vamos falar de uma mulher que literalmente sabe como usar cores a seu favor. Shakira. Agora, antes que você me diga que ela sempre foi um ícone de estilo, a verdade é que até as maiores estrelas cometem erros com cores. Lembro de uma vez em que Shakira tingiu o cabelo de um vermelho vibrante, um tom extremamente chamativo, mas que não combinava com o seu tom de pele quente. O resultado, por mais ousado que fosse, fazia com que ela parecesse apagada. E é isso que acontece quando as cores não estão alinhadas com o seu tom de pele. O visual pode tentar chamar atenção, mas acaba tirando o seu brilho e a sua luminosidade. Mesmo ela, como toda mulher empoderada, conseguiu recuperar o seu brilho com o tempo. Mas essa lição nos lembra que, embora cores intensas possam ser divertidas, nem sempre são as mais favoráveis para cada tom de pele. Então, como escolher as cores certas? Se a sua pele tem um tom quente, cores terrosas como bege, claro, caramelo ou até um amarelo suave vão te dar um toque caloroso, que ilumina o rosto. Se a sua pele tem um tom mais frio, cinzas, azul marinho e cores escuras como vinho, vão te favorecer, fazendo com que a sua pele brilhe com naturalidade. Cardigans em tons como lilás, roxo profundo ou vermelho bordô também podem te dar um ar sofisticado e moderno, elevando a sua presença. Aqui vai um truque infalível. Se você não tem certeza, aposte em cores neutras com matizes bem pensadas. Branco, preto e cinza escuro nunca falham, e você sempre pode dar um toque de cor com os seus acessórios. Cardigans nesses tons podem ser a base perfeita para um look atemporal e elegante, onde o que realmente brilha é a sua atitude. Agora, toda vez que você for escolher um cardigan, se faça uma pergunta simples. Essa cor me deixa mais radiante ou mais apagada? Se a resposta for a segunda, você já sabe o que fazer. Está gostando dessas dicas? Então aproveite o meu manual, Elegância como Nunca Antes. Um guia completo para renovar sua imagem, link na descrição. Erro número 3. Não se atentar à estação. Rainha, tem algo que não podemos ignorar, a estação. E antes que você pense que isso é apenas sobre os meses do ano, deixa eu te explicar. O cardigan certo não depende só da aparência, mas de quando e como você o usa. Se você coloca um cardigan grosso de lã em pleno verão, te garanto, além de parecer fora de lugar, você provavelmente vai se sentir como um forno com mangas. E se tenta usar um muito leve no auge do inverno, você vai acabar congelando com estilo. Mas será que vale a pena? A chave está em entender a textura e a espessura adequadas conforme a estação. Isso permite que você esteja confortável e que seu visual pareça sofisticado e, acima de tudo, intencional. Pense em um look de estação como uma obra de arte. Ele precisa estar em harmonia com o ambiente, sem parecer forçado. Vou te dar um exemplo que resume tudo isso. Sarah Jessica Parker. Ela é uma verdadeira mestra em misturar peças da estação sem abrir mão do estilo. Lembra quando ela usou um cardigan de tricô fino com uma saia midi em um evento no outono? A cor quente do cardigan, combinada com a textura leve e a silhueta fluida, era perfeita para a transição entre o calor do verão e o frio do outono. Nem pesado, nem leve demais. Era o cardigan ideal para aquele momento. É isso que precisamos aprender a fazer. O cardigan que você escolher deve estar em sintonia com o clima, sem perder sua personalidade. Se for inverno, um cardigan de lã merino é perfeito. Aquece, mas não te transforma em uma almofada gigante. Se for primavera ou outono, vale optar por um cardigan de tricô fino ou algodão, que oferece leveza e frescor. O segredo está em sentir o clima com elegância. Um cardigan de cachemir para os dias frios de inverno
ou uma peça mais leve para as meias estações. E, claro, lembre-se de que as camadas também são suas aliadas. Um bom cardigã pode ser a camada superior de uma combinação versátil e adaptável à estação. E nunca se esqueça, elegância também está na forma como você se sente. Evite cardigãs muito pesados nos dias quentes, pois você vai parecer que está enfrentando uma onda de calor com um casaco de inverno. E fuja dos muito leves quando o frio apertar. Você não só vai parecer despreparada, como vai estar congelando, e nem o look vai te salvar. Se você conseguir fazer com que o cardigã esteja em perfeita sintonia com a estação, vai não apenas estar confortável, mas também vai mostrar que sabe exatamente o que usar em cada momento do ano. E se você pensava que o clima era tudo o que importava, espere até descobrir o próximo erro que pode transformar completamente o seu visual. Erro número 2. Não escolher o tamanho certo. Esse erro é tão comum que quase se tornou normal, mas nem por isso deixa de ser um dos mais perigosos para o seu estilo. Vamos falar a verdade. Um cardigã que não é do seu tamanho não só esconde sua forma, ele apaga a sua presença. Se for grande demais, parece que você se perdeu dentro de um cobertor com botões. Se for muito apertado, o cardigã se transforma num detector de áreas sensíveis. O tamanho, rainha, é sua aliada silenciosa. Não se trata de usar tamanhos menores para parecer mais magra, nem maiores para se sentir mais confortável. Trata-se de encontrar o tamanho que acompanha sua silhueta com elegância, sem te apertar, esconder ou distorcer. Julianne Moore é um ótimo exemplo de alguém que domina esse equilíbrio com maestria. Ela mostra como um cardigã bem escolhido, no tamanho. Exato! Pode elevar um look sem esforço algum. Evite os cardigãs que parecem emprestados de outra pessoa, que ficam sobrando ou pendurados. Também evite os que te apertam tanto que parece que vão explodir a qualquer momento. Os dois extremos causam o mesmo estrago. Apagam sua elegância natural e diminuem seu impacto visual. Um cardigã no tamanho certo encaixa nos ombros sem cair ou repuxar. As mangas não restringem o movimento dos braços e o comprimento da peça deve cair naturalmente sobre a cintura ou quadris, sem que você precise puxar ou ajeitar a toda hora. Se o cardigã fica bonito tanto aberto quanto fechado, esse é um ótimo sinal de que você encontrou o tamanho certo. E se, ao se olhar no espelho, você sente que o tecido valoriza a sua forma, ao invés de brigar com ela, você acertou em cheio. Com o tamanho certo, a diferença se nota não apenas na roupa, mas na sua atitude. Você anda com mais confiança, se movimenta com mais leveza e o seu estilo se comunica antes mesmo das palavras. Mas ainda não acabou. O próximo erro é um dos mais ignorados e também um dos mais poderosos aliados do seu estilo. Aguarde. Erro número 1. Não escolher as peças certas para combinar. Chegamos ao erro mais silencioso e mais fatal de todos. Porque você pode ter o cardigã perfeito, tamanho ideal, tecido incrível, cor maravilhosa. Mas se você combinar mal, todo o encanto desaparece. Vamos ser sinceras. Um cardigã não é fantasia nem cobertor decorativo. É uma peça que deve se integrar ao restante do look para criar uma silhueta harmoniosa, coerente e, acima de tudo, intencional. Qual é o problema? Muitas vezes usamos o cardigã como uma solução rápida. Jogamos por cima de qualquer roupa sem pensar se as outras peças o valorizam ou sabotam. O resultado? Você parece alguém que saiu de casa com pressa. E não no bom sentido fashionista. Agora pense em uma mulher que nunca deixa um look ao acaso. Kate Middleton, a Duquesa de Cambridge. Ela é uma verdadeira especialista em montar produções onde o cardigã, ou casaquinho de tricô, como preferir, se transforma na ponte perfeita entre o clássico e o moderno. Já a vimos usar cardigãs em tons neutros com saias lápis, vestidos estruturados e até terninhos. Tudo cuidadosamente pensado. O cardigã complementa a base do look. Ele não cobre, nem estraga.
Um cardigan combina lindamente com blusas de seda, camisetas básicas ajustadas ou camisas brancas com bom corte. Fica impecável sobre calças de cintura alta e corte reto, saias lápis ou vestidos midi ajustados na cintura. Para um toque mais casual, mas ainda polido, combine com jeans escuros de perna reta e mocassins ou botinhas elegantes. Um look inesquecível. Cardigan azul marinho bem ajustado, saia lápis cinza perolada, escarpins e um cinto fino marcando sutilmente a cintura. Sofisticação sem exagero. Serenidade visual. Intenção pura. Evite combinar cardigans com roupas muito largas ou sem forma. Por exemplo, aquele temido par cardigan oversized, com calça ampla sem estrutura. O efeito visual é devastador. Você desaparece, literalmente. Também não os use com blusas cheias de babados, golas altas volumosas ou estampas muito chamativas. Tudo isso compete com a limpeza e simplicidade que o cardigan precisa para brilhar. E aqui vem um dos meus truques preferidos. Faça um pequeno truque de styling e dê uma leve dobradinha frontal na camiseta ou blusa que estiver usando por baixo do cardigan. Esse gesto simples marca a cintura e dá movimento ao visual. Assim, você consegue aquele efeito tão desejado de me vestir com intenção, mas sem esforço. Quando bem combinado, o cardigan deixa de ser uma peça qualquer. Ele vira a cereja do bolo. Um símbolo de elegância silenciosa que comunica tudo sem dizer uma palavra. Se você chegou até aqui, comenta: meu estilo, meu poder, para eu saber que você faz parte da comunidade de mulheres que brilham com luz própria. O que você aprendeu hoje é só o começo. Meu manual, Elegância como Nunca Antes, vai te mostrar como se vestir de acordo com o seu corpo, escolher as cores que mais te favorecem e muito mais. O link está na descrição. E só as primeiras que comprarem vão receber todo o conteúdo exclusivo, porque você merece se sentir como uma rainha.